boa tarde, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Meu nome é Marconi Cabral, sou um dos professores aqui de filosofia do Centro de Mídias de São Paulo. Galera, hoje nós estamos numa aula de revisão, nós estamos na semana de estudos intensivos aqui da nossa rede estadual de educação. Então, a proposta da aula de hoje é fazer uma revisão, revisitar todos os conceitos, todos os conteúdos que a gente trabalhou ao decorrer do nosso segundo bimestre. Óbvio que é uma visão, um voo panorâmico, a gente não se aprofunda muito, mas é uma forma até da gente identificar quais habilidades foram apreendidas, quais precisam ser mais absorvidas. Nesse sentido, vocês verão que a nossa aula de hoje tem muita interação, tem muitas perguntas, muitas respostas, certo? O título da nossa aula, vocês já viram, é Política, um caminho para a igualdade na diversidade. O conteúdo que se relaciona com esse título e com o nosso segundo bimestre são característica do discurso filosófico, comparação com o discurso religioso, o homem como ser político e a desigualdade entre os homens como desafio da política. Esses são os conteúdos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Quanto às nossas habilidades, são 4 delas. Primeira, identificar marcas dos discursos filosóficos, mitológico e religioso. Segundo, questionar o papel social do Estado e das leis. Terceiro, reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. E, por fim, distinguir a perspectiva de Platão, natureza, da concepção de Rousseau, convenção, acerca da desigualdade social. Então essas foram as habilidades que a gente trabalhou no decorrer do segundo bimestre e a ideia é a gente revisitar isso hoje. Obviamente que eu não vou conduzir essa aula sozinho. Sozinho nós estamos aqui com a presente ilustre, brilhante da professora Maria Fernanda Degan, que vai nos ajudar nessa aula aqui se apresentando e dando continuidade na nossa reflexão. Ah, Marconi, você é generoso. Obrigado. Obrigada. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, tanto os alunos quanto os professores que estão sempre nos acompanhando. Hoje é dia de filosofia no Centro de Mídias. Subam lá a nossa hashtag nas mídias sociais, filosofia no CMSP. E juntos, então, professor Marconi, eu e vocês vamos tentar prejudicar a tolice. Certo? Vamos lá, a gente já vai começar então com uma questão que a gente vai colocar aí na tela para vocês e vamos fazer a leitura juntos. Então ela diz assim: identifique cada discurso abaixo como filosófico, mitológico ou religioso. Quer dizer, cada um destes trechos corresponde a ou filosófico, ou mitológico ou religioso. Vamos ler juntos então. 1. Jean Bodin, jurista francês do século XV, afirmou que os monarcas eram a imagem na terra de Deus, o qual os escolheu para governar soberanamente os homens. Representantes da divindade, nada deveria ser considerado maior do que os reis, a não ser o próprio Deus. Este é o primeiro trecho. Vamos ao segundo. A cidade de Roma foi fundada por Rômulo, filho do deus Marte, com a mortal réia Sílvia. Um dos eventos marcantes de sua infância se deu quando foi abandonado em um rio com seu irmão Remo, sobrevivendo graças a uma loba que, encontrando-os na margem, os amamentou e protegeu até serem encontrados por um pastor. Este foi o trecho número 2. Vamos ao terceiro. O Estado resulta do contrato social, um acordo entre os indivíduos para a manutenção dos direitos naturais, dentre eles, a vida e a liberdade. Sem o Estado e as leis que dele decorrem, a convivência e os direitos primordiais estariam ameaçados. Então vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês tentarem identificar qual destes trechos corresponde a um discurso filosófico, qual um mitológico e a qual deles corresponde a um discurso religioso. A gente já se encontra.
Pessoal, vamos lá então. Foram muito legais as interações aqui no chat, porque deu para perceber que vocês tentaram estabelecer critérios, né, para verificar qual era qual. Eu vou então, a título assim de organização, eu vou citar uma resposta, mas saibam que eu me atentei a todas as respostas que vocês colocaram aqui, tá bom? Então, o Gabriel, ele diz assim, veja Marconi se procede. Beleza. Ele disse assim... O discurso número 1 seria religioso. Certo. O número 2, de natureza mitológica. Certo. E o terceiro, filosófico. Quem, Gabriel? Gabriel Fernandes. Gabriel, mandou super bem, parabéns. Perfeito, Gabriel. E aí a gente segue, então, com uma outra perguntinha para a gente seguir nessa toada, né, das interações. E a pergunta que vai aí na tela para vocês, ela diz o seguinte: o que foi que te fez diferenciar o discurso religioso do discurso mitológico? Gente, quando alguém faz uma pergunta, esse alguém espera uma resposta qualificada. Uma resposta qualificada é aquela que traz argumentos, não é? Então, vamos ver aí se vocês conseguem escrever uma resposta que me convença. Quanto, Marconi? 60 segundos. 60 segundinhos a gente já se vê. Vamos lá, então. Aqui houve também, novamente, como sempre, na verdade, diversas respostas super interessantes, mas muitos de vocês trouxeram, assim, por exemplo, o João Pedro, ele disse assim, olha, o que me fez diferenciar foram os elementos presentes em cada um dos textos. Um dos textos trazia elementos mais voltados para a religião. Então, por isso eu localizei esse discurso como religioso. E outros disseram aqui, um dos textos fala sobre Deus e o outro fala sobre deuses. O que nos leva a pensar de alguma forma que este que fala sobre deuses está mais conectado com um discurso mitológico. Certo. A gente vai retomar isso daí daqui a pouquinho, tá, gente? Mas Combinado. vamos continuando, Fê. Beleza, então vamos para mais uma perguntinha, já que vocês estão aí no pique. Na tela de vocês, olha, o que te fez diferenciar o discurso filosófico dos demais discursos? E essa, gente, eu quero uma resposta assim, poupuda. Quero que vocês me convençam. Vamos ver o que aparece aqui. Gente, escutem só a resposta do Giovanni, que escreveu assim. O texto filosófico, o discurso filosófico, trouxe uma análise sobre a sociedade com base na razão. Nessa mesma linha,
A Nayara colocou assim: o que me convenceu foram os argumentos assim mais racionais que apareceram no discurso filosófico. Nayara e Giovanni? Isso, te convenceu, Marconi? Sim. Gente, sensacional. Eu quero fazer 2 comentários diante disso que vocês trouxeram pra gente. Primeiro, Nayara e Giovanni, parabéns pela colocação de vocês. Inclusive, falando de parabéns, hoje nós temos um câmera aqui no estúdio fazendo aniversário, né, Fê? Verdade. O Marcos Roberto, então fico parabéns para ele aí. Parabéns que está nos ao ajudando Marcos na transmissão Roberto. da nossa aula. Marcos, tudo de bom, felicidades. Dia 30 de julho, tá, gente? Eu sei que sempre tem alguém nos comentários, essa aula é gravada, 30 de julho. É, não vamos falar que o Marcos está perdendo o cabelo, porque ele já perdeu todos. Né? Mas estamos aí, firme e forte, 30 de julho de 2020. Falado disso, gente, então vamos lá. Percebam que o discurso filosófico, como a Nayara e o Giovanni trouxeram, é baseado na razão. Isso não quer dizer que a filosofia e o mito não têm uma racionalidade, a religião e o mito, perdão. Mas o fundamento primeiro da filosofia é a racionalidade. Por outro lado, a religiosidade ela está fundamentada na crença. Né? Essa é a grande base da religião. A racionalidade ela pode acompanhar a religiosidade, mas o fundamento dela é a crença e não necessariamente a razão. Tanto é que em alguns momentos a racionalidade ela é deixada de lado justamente porque há coisas que a razão não explica àqueles que creem. A própria palavra conversão dentro da religião, né, metanoia, significa isso, é uma mudança onde você não está ali dentro da noiesis, do campo da reflexão, no campo da razão. É uma mudança que está para além ou está em outra dimensão, digamos assim, que não apenas na dimensão racional. E aí eu queria pontuar também a fala de uma das alunas que trouxe essa questão do Deus e dos deuses. Não necessariamente, gente, a existência de mais de um Deus já esteja atrelada a uma ideia de mito ou religião. Nós temos as religiões monoteístas, que são aquelas religiões que acreditam apenas em uma divindade, em um Deus. Temos as religiões politeístas, que são aquelas religiões que têm várias divindades, né? Confesso que o meu conhecimento não é muito grande, mas a gente pode citar o próprio hinduísmo, a gente pode citar aí a mitologia grega, quando era não apenas uma mitologia, mas uma religião, uma crença. E nós temos as religiões panteístas. O panteísmo já tem aquela ideia de que tudo é divino, tudo faz parte da divindade. Então, só esse elemento de Deus e deuses não é suficiente para você definir que algo é religioso ou mitológico. Só que o mito, ele não te exige uma crença. O mito ele é uma explicação, né, simbólica, né, fantasiosa aqui, não no sentido pejorativo, mas que se utiliza de metáforas, se utiliza de comparações, se utiliza de simbolismos para transmitir um sentido. A religião também faz isso, mas preocupada em transmitir uma crença, fazer com que você acredite numa determinada colocação. Se vocês perceberem, gente, esses 3 textos que eu trouxe para vocês, eles falam sobre o surgimento da sociedade, o surgimento de uma cidade, o surgimento ou funcionamento do Estado. E eu peguei eles de uma maneira muito proposital justamente para a gente entrar na nossa próxima habilidade, que é começar a questionar e refletir o papel social que o Estado tem. Então, nós acabamos de trabalhar a primeira habilidade, que é distinguir, diferenciar o discurso filosófico baseado na razão de outros discursos, como o religioso e o mítico, lembrando que existem outros discursos para além deles, né? Inclusive dentro da própria política, dentro do próprio Estado, nós temos discursos que não são necessariamente filosóficos e políticos, mas baseados na religião, em outros elementos. E aí agora a gente passa então para esse papel dentro do discurso filosófico de questionar o papel do Estado, esse Estado que nos foi apresentado sobre 3 pontos de vista diferentes agora há pouco. Vejam bem, independente do discurso que o legitime, o Estado está posto como resultado da necessidade de conciliar vontades individuais e coletivas, organizando a vida política. Então o Estado está aí, a gente não tem como fugir, questionar isso, e ele tem essa função de conciliar as diversas vontades, a minha vontade individual, a vontade individual da Mafê. Cada hora a gente chama ela de uma coisa, gente. Mafê, Maria, Fernanda, Fê, e assim vai, né, Fê? À vontade. Então, a vontade individual dela, a vontade individual do Marcos, da Lívia, que está produzindo a nossa aula aqui hoje. Cada um tem a sua vontade individual. Mas essas vontades entram em contato e até em choque quando se trata do que é melhor ou pior para o coletivo. A vontade coletiva, o interesse coletivo. Nesse sentido, nós temos mais uma perguntinha para vocês, para a gente questionar esse papel social do Estado. Em que situações do seu cotidiano você percebe a atuação do Estado? E mais, quais situações sociais você entende que são marginalizadas por nossas leis, pelas leis que o próprio Estado cria? Então vejam bem, onde você percebe o Estado no seu dia a dia e quais são as situações que você percebe que estão fora da legislação que o Estado cria
e que por isso ficam desregulamentadas, digamos assim. Acho que 90 segundos é suficiente, galera, e a gente volta com a Fê. Vamos lá então, gente. Olha, muito obrigada pela participação de vocês no chat. Vocês colocaram coisas assim que daria para elencar e categorizar de formas bem diferentes, né? Mas acho que assim, para a gente ter uma amostragem, né, das respostas que vocês colocaram, eu acho que eu posso trazer aqui, olha, a resposta do Edu, que disse o seguinte: bom, eu particularmente sinto a presença do Estado quando eu vou comprar algo, porque daí eu sinto que eu tenho que pagar imposto, né, sobre a mercadoria. Já o Renato percebe a presença, a atuação, né, do Estado quando ele usa o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Não é? Legal. Que tem sido fundamental nesse momento que a gente está vivenciando, principalmente, né? Depois a Giovana coloca assim: bom, eu percebo a atuação do Estado, a existência do Estado, porque eu sei que existe uma Constituição. Ao mesmo tempo, ela coloca: eu vejo que nem sempre essa Constituição se cumpre à risca, porque e aí a gente já pensa na segunda pergunta, né? Há pessoas que vivem em situação de marginalização, em situação de vulnerabilidade social, né? E por fim, acho que para a gente fechar um pouquinho essa amostra, o Derek, ele lembra, né? Ele coloca assim: eu percebo a presença do Estado quando eu me alimento na escola. Né? Então, quando ele come a merenda, né, os alimentos que são fornecidos pela escola, ele faz legal. E aí vocês podem perceber, gente, vejam que a gente colocou a amostragem que a Fê nos trouxe 3 situações totalmente diferentes: o consumo, né, o atendimento da saúde e a alimentação. E aqui a gente percebe, por essa amostragem brilhantemente feita, o como que o Estado nos rodeia, o Estado nos permeia. Né? Não é à toa que, inclusive, Hobbes levava o Estado quase ao status de divindade. Né? Ele era o Leviatã, aquele que está em todos os lugares e que a gente, inclusive, tem que temer. Né? E foi muito interessante a colocação sobre a questão da Constituição, gente, porque a gente sabe que essa questão legislativa é muito complicada. Eu não sou formado em Direito, eu tenho um conhecimento mínimo dentro dessa área, mas a gente sabe que até o modelo constitucional muitas vezes se é questionado. Né? A gente tem uma Constituição bem abrangente, né? E muita gente questiona isso, porque como a Constituição é muito abrangente, aquilo que fica fora da Constituição se torna praticamente ilegal. Né? E aí, se você não tem uma legislação, a gente vivenciou isso, vocês são novinhos, eu e a Fê, que é da década de 80 ali, a gente pegou esse surgimento da internet, por exemplo, e o como que muitas pessoas sofreram por conta disso, porque os crimes cibernéticos começaram a acontecer. Exato. E a gente não tinha legislação para poder criminalizar, para poder julgar, para poder aplicar a lei sobre aqueles que estavam causando males, digamos, sociais, porque não havia nada na Constituição que cobrisse isso. Por isso que alguns até colocam que é mais interessante, às vezes, lógico que isso é um ponto de vista, nem é o meu, tá, gente? Só estou trazendo um outro ponto,
que é a ideia de que você tem uma Constituição mais restrita para que os estados, né, os entes federativos, tenham essas legislações que cuidem de determinados detalhes, como é até um pouco do modelo, né, americano, o modelo nos Estados Unidos. Gente, só que não é apenas o Estado que possui função política. Nós somos seres políticos. Nós também temos um papel a exercer na sociedade, politicamente falando, ou seja, um papel de diálogo. Quando a gente fala de política, a gente está falando de dialogar, né? A gente está falando de resolver os nossos problemas e se desenvolver, não apenas resolver, mas se desenvolver com o envolvimento. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer: quem não se envolve, não se desenvolve. Né? A gente precisa se envolver para que a sociedade se desenvolva. Nesse sentido, tem mais uma perguntinha para vocês. O homem é um ser político, pois é na convivência que se humaniza. E é com seus pares, ou seja, com os outros seres humanos, que ele define, seja por sua ação, seja pela ausência de ação, os rumos do ambiente social. Nesse sentido, você é aluno da terceira série do ensino médio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Como você tem exercido o seu papel político? 60 segundos para você responder. Vamos lá, então, estava ainda aqui concentrada, né, garimpando, né, as respostas de vocês. Veio muita coisa interessante. Primeiro, o professor Marconi, ele pergunta assim: como você tem exercido o seu papel político? Acho muito interessante porque aparecem diversas respostas. A que mais apareceu foi aquela relativa ao ato de votar. Né? Então, os alunos que já podem votar, eles dizem: eu exerço votando, né? Mas apareceram outras respostas também. A Giovana diz que exerce o papel político dela quando ela escolhe obedecer às leis. Né? A Paula diz: quando eu cumpro meus deveres de estudante, eu exerço sim um papel político. A Ana coloca: expor a minha opinião, principalmente em tempos de pandemia, também é jogar um papel político. E interessante, e isto eu acho que a gente pode guardar assim no horizonte, né, para a gente talvez retomar mais tarde, Marconi, é que muitos estudantes colocaram assim: eu não tenho exercido nenhum papel político. E essa resposta é super interessante. Eu acho que a gente pode deixar assim, guardadinha, para a gente em algum momento voltar, se houver ocasião. Perfeito. Né? Mesmo que a gente não tenha esse tempo, gente, eu acho que só o fato de vocês reconhecerem, perceberem isso, a gente já percorreu um caminho muito significativo dentro das nossas aulas. Né? A partir do momento que eu reconheço, olha, eu não tenho exercido, né? Sócrates já falava, né, da douta ignorância. Quando eu sei que eu não sei, é que eu vou atrás do conhecimento. Né? Então, quando eu reconheço que eu não exerço o papel político, eu me atento, que eu preciso exercer esse papel político. Então, parabéns, vocês que reconheceram, perceberam e que entenderam, porque, gente, não é porque vocês são a maioria talvez menores de idade, porque são ainda estudantes do ensino médio, que vocês não têm um papel político, porque tem. Né? A gente vive no Brasil muitas vezes esse reducionismo cidadão de achar que cidadão é quem vota e quem paga os seus impostos. Né? Ser cidadão é isso, eu pago tudo que eu tenho que pagar, voto, pronto, sou um cidadão. Né? E a gente pode contribuir muito mais. Né? Inclusive, eu aconselho vocês a pesquisarem na internet aí sobre formas de participação política. Né? Vocês podem se engajar em movimentos, em organizações, podem promover ações de conscientização. Tem muita coisa a ser explorada, melhor dizendo, né, sobre a participação política que a gente pode
exercer, tá, gente? Falado disso, a gente sabe que quando a gente fala de política é um tema que inclusive gera uma certa discussão, seja pelas visões, né, ideológicas que fazem parte da nossa cultura, o viés ideológico, né? Quando se critica a ideologia, se critica como ideologia, né, Fê? A ideologia está sempre ali, né, nos cercando. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente nem percebe qual que é o nosso papel e qual que é esse papel do Estado que eu tanto questionei vocês através dessas perguntas. Diante disso, vai ser um jogo bem rápido também, tá, gente? 60 segundinhos. Vão aparecer 4 afirmações para vocês na tela e vocês vão simplesmente dizer com quais vocês se identificam. Qual desses cenários tem a ver com o que vocês pensam? O primeiro cenário diz o seguinte: precisamos de uma política igual para todos, ainda que sejamos diferentes. Segunda, precisamos de políticas diferenciadas, ainda que sejamos iguais. Terceira, precisamos de uma política igual para todos, pois somos todos iguais. 4, precisamos de políticas diferenciadas, pois todos somos diferentes. Vejam que tem algumas nuances aí na frase, então se atentem a isso. 60 segundinhos a gente retorna. Pessoal, que legal quando a gente consegue ter assim uma noção um pouquinho mais global, mais geral do pensamento de vocês. Essas frases que o professor Marconi trouxe são super interessantes porque a partir delas a gente consegue fazer assim, ter uma noção bem geral de como vocês estão pensando, né? E então foi muito interessante essa experiência. E aí, Marconi, eu te conto que disparada, a primeira resposta que aparece com mais frequência é a frase de número 3, que diz que precisamos de uma política igual para todos, pois somos todos iguais. Essa foi, assim, a que mais apareceu, disparado, de longe. Muito embora a número 4 tenha aparecido também com alguma frequência, e a número 4, inclusive, teve algo que a 3 não teve. Uhum. Na 4, houve uma pessoa que justificou. Então, ela escreveu assim, a Mariana: eu escolho a 4 porque não somos todos iguais, todos têm as suas especificidades e, inclusive, apareceu aqui no chat, a 4 é a única que se relaciona com a ideia de equidade. Muito bacana, hein, gente? Vejam, gente, as duas nuances que eu queria destacar para vocês dentro do que vocês colocaram. Primeiro que eram frases muito parecidas, mas que traziam a ideia do ainda que e do pois. E a gente sabe que esse ainda que ele traz um sentido, assim, de quase que de desvalorização da diferença ou da igualdade, seja lá o que for. E as duas afirmações que mais se apresentaram, como a Fernanda bem nos trouxe, são afirmações que reconhecem, seja a igualdade ou seja a diferença. E isso é muito interessante, a gente trabalhou isso na aula, não sei se vocês recordam, a diferença entre diferença e desigualdade, né? Então, o fato de vocês trazerem aí a ideia de que nós somos todos iguais, isso é fantástico. O que não quer dizer que nós somos todos idênticos, porque nós temos diferenças. E aí foi o que foi destacado nessa segunda maior amostragem no item número 4. Né? Não são opositores, não são discordantes entre si. Nós somos todos iguais, mas temos as nossas diferenças. E nesse sentido a gente precisa de políticas iguais. A gente não pode privilegiar, mas a gente também não pode desconsiderar as diferenças e em nome dessa igualdade, prejudicar, né, em nome dessa igualdade, não dar condições para aqueles que não têm condições competir com uma certa igualdade. E eu falo competir porque a gente está num sistema capitalista. É um sistema de competição, de vagas, de emprego, de diversas questões. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para a gente perceber na prática
o como que apesar dessa igualdade, todos vocês, alunos do terceiro ano da série do ensino médio, né, da Secretaria de Educação, assistindo a mesma aula, a gente vai perceber como que a gente vive uma condição diferenciada. Mas para a gente avançar um pouco, eu vou trazer aqui para vocês só para relembrar as perspectivas de desigualdade e de diferença de acordo com Platão e com o Rousseau. Peço inclusive que vocês tiram um print aí da tela que vai aparecer para vocês, porque como o nosso tempo ele está bem curto, é uma forma de vocês garantirem que depois vocês podem acessar isso de novo. Lembrando que essas aulas ficam disponíveis no canal da terceira série do ensino médio lá no YouTube e que elas são reprisadas na grade da TV Cultura na medida que a grade permite. Afinal de contas, a gente tem quase 200 aulas por semana aqui. Então, não é possível reprisar tudo, mas na medida do possível isso é reprisado. Você que só acompanha pela televisão, por isso que é importante você acompanhar as reprises também. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem aulas que aparecem na TV e no aplicativo e aulas que só aparecem no aplicativo por conta da grade horária. Então, assistir as reprises, para você que só acompanha a televisão, é uma possibilidade de você assistir uma aula que talvez você perdeu porque ela só foi transmitida pelo app. Falado disso, a gente tem em Platão e Rousseau duas visões bem distintas que eu vou ler para vocês, tá? Para que a gente possa avançar para o exercício que eu acho que é uma das partes mais importantes da nossa aula de hoje. Vejam que em Platão vai dizer o seguinte: nós possuímos diferenças naturais. A natureza já nos concebeu de maneira diferente, uma vez que nós temos a nossa alma, as partes da nossa alma atreladas, desenvolvidas, envolvidas em dinâmicas diferentes, Platão dizia. Né? A Maria Fernanda trabalhou isso na aula dela, eu também trabalhei isso com vocês. Né? Como que alguns nascem com a alma concupiscente mais desenvolvida, que é a alma da vontade, outros com a alma irascível, que é a emoção, e outros com a alma racional. E nesse sentido, Platão defendia que cada um deveria se posicionar na sociedade, ou seja, ter um status, ter uma posição, exercer uma função social de acordo com essa diferença natural. Então, para Platão, essa diferença que existe na sociedade não é uma desigualdade, é uma diferença própria da natureza, que já é uma visão diferente de Rousseau. Rousseau vai dizer que o ser humano ele nasce com uma ideia, com um princípio, uma ação que é da perfectibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nasce buscando constantemente a perfeição. E essa perfeição aliada à piedade, que é quase uma empatia, quase um sofrer com o outro, porque o outro também é um ser humano como eu, isso nos levou a nos associarmos, até para que a gente produzisse com mais qualidade, com mais eficiência. E essa perfectibilidade aliada à propriedade privada que foi surgindo a partir do aperfeiçoamento das relações, o aperfeiçoamento dos instrumentos, isso foi o que gerou a desigualdade, de acordo com Rousseau. Então a desigualdade não é natural. Né? O que é natural no ser humano é a busca de perfeição. E essa busca de perfeição gerou a propriedade privada, essa propriedade privada gerou a desigualdade, onde uns têm, outros não têm, uns têm pouco, outros têm muitos. Vai aparecer uma outra tela aqui para vocês agora, que eu vou pedir para vocês também só tirarem um print, porque a gente não vai ter condições de trabalhar com isso agora, mas é uma sugestão de atividade, de pesquisas que você, professor ou você, aluno, pode realizar para se aprofundar no conteúdo. E aí sim, a partir desse print, nós vamos para a nossa atividade de hoje. A gente vai ter aí 2 minutinhos para realizar, não vai ser nada muito comprido, infelizmente, mas eu sei que vocês conseguem. Vejam bem, gente, eu adaptei uma conta chamada Conta dos Privilégios e Desigualdades. Como que vai funcionar? Eu vou deixar duas telas na TV, uma delas vai ficar 1 minuto, a outra vai ficar apenas mais 1 minuto. São várias frases. E o que vocês farão? Vocês lerão essa frase, e se essa frase contribui com você, ajuda você a crescer na vida, você vai somar 1 ponto. Se essa frase ela te atrapalha no seu caminho, te atrapalha no seu desenvolvimento, na sua atuação na sociedade, você desconta 1 ponto. Então eu vou até ler o enunciado para que fique bem claro. Qual é o resultado da sua conta dos privilégios e desigualdades? Na qual, de acordo com o seu juízo, é como você enxerga, você soma 1 ponto quando a situação contribui com seus objetivos e qualidade de vida. E subtrai 1 ponto quando ele não contribui. Beleza, gente? Então, ó, está aqui a primeira parte, eu vou deixar alguns segundos. Leiam a frase e já vai somando ou diminuindo 1 ponto. Depois eu vou trocar para uma segunda tela, vocês farão a mesma coisa, somar ou diminuir 1 ponto. E terminando na segunda tela a conta de vocês, comecem a colocar o resultado no chat e a Fê vai contar para a gente rapidamente como é que foi esse resultado.
Pessoal, vocês estão de olho aí no chat, assim como eu. E vocês devem ter notado que houve uma discrepância enorme entre as respostas. Houve desde a resposta 1 ponto até a resposta 10 pontos. Então, houve uma diferença muito grande, né? E isso faz a gente pensar em várias coisas, né? Que acredito que estão passando aí pela cabeça de vocês, que o Marconi foi contando para a gente ao longo da aula, né? Então, aí a gente pode pensar assim, a respeito desse exercício super interessante que o professor Marconi propôs na tela. Quais problemas, então, a desigualdade social provoca? E, talvez mais importante, o que é que podemos fazer para diminuir essas desigualdades? Com essa reflexão fundamental é que eu quero, então, encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo muitíssimo o professor Marconi, agradecendo muitíssimo a vocês também e dizendo que na próxima semana nós nos encontramos, não é isso, professor Marconi? Estaremos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada. Um grande beijo a todos. Não esqueçam de fazer a avaliação que segue aí na tela. Gente, tudo de bom para vocês. Avaliem a nossa aula e até a semana que vem. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.